É, eu acho que esses 6 meses me deu direção, me deu clareza para algumas partes que eu estava stuck. Eu acho que eu fico naquele redemoinho do dia a dia e acaba que eu ficando meio cega, né? Me deu uma direção, me deu uma clareza. Às vezes no dia a dia com meu marido é mais complicado. Ele não tem a noção desse parte do business, ele tem a parte do financeiro, que é a que eu não tenho. Uhum. Então ele é dos reports, ele é do spreadsheet. Então ele fica só com número, número, número. Então ele fica com a visão obitolada do número e esquece do lá fora. Eu fico lá fora, e esqueço dos números. Então isso me trouxe essa coisa de trazer junto. É uma parte difícil para mim. Eu ainda estou trabalhando com isso, porque número não é uma coisa que me atrai. É, Deixa eu ligar meu computador aqui que vai cair a bateria. Então isso me ajudou a ver com mais trazer o número para o meu dia a dia. Então trouxe clareza, me tirou da onde eu estava para onde uma direção. Tipo assim, me deu um suspiro, me deu para mim suspirar e falar, ok, eu preciso de ar por mais uns tempo e depois disso eu sei que vai, né, vai aliviar, vai tirar a pressão. Então é como se eu estivesse vendo a luz no fundo, no fim do túnel, antes que eu estava meio sem saber. Eu tinha noção do que eu queria, eu não sabia implementar. Então me ajudou nesse passo de mostrar clareza da onde eu quero chegar e os passos que eu preciso fazer para chegar lá, que é mais a gestão, né? Que é no caso de treinamento, Uhum. acompanhar. E agora que meio que o meu business de holístico, mais como, né, como a mentora, como coach, e eu não estava vendo um caminho para esse, agora eu tô. Legal. Que é até mais fácil do que eu imaginava. É só questão realmente de tempo e energia E que eu estava pondo. movimento, né? Você começa a entrar em movimento também. Então, porque agora nesse momento eu tô nesse redemoinho da minha operação do meu dia a dia aqui, eu não tenho energia, cabeça para focar nessa outra parte que existe. Então, para colocar em movimento, eu vou ter que gerar energia Uhum. para pôr em movimento, para criar aquele constante. Hoje eu Isso. tô altos e baixos, porque é onde me dá tempo eu faço. Onde eu tenho energia, eu faço. Então não é uma coisa constante. Então isso me deu direcionamento. Direção para onde eu Uhum. quero ir. E, Clareza. e outra coisa que eu ia te É, perguntar, dentro desses 6 meses também, é, como que a Aline chegou, né? Você falou, pô, tava ali sem direção, tava sem norte, começou a ter direção, mas o que que foi para você o ponto diferencial nesse acompanhamento? Que você fala, cara, isso aqui para mim foi o diferencial. Eu acredito que você tem que manter, Marcelo, isso, até para as pessoas talvez se assistir essa parte que tu está falando. O que que você tem de para falar da sua percepção de o que que foi diferencial para a Aline ter essa mentoria, ter esse acompanhamento de perto, ter essa pessoa do teu lado ali para te ajudar, a não, ver até o que você não gosta de ver, que são os números, mas a gente trabalhou também na estruturação do método, trabalhou na estruturação da linguagem também ali, dentro do. Aí depois a gente fala do que mudou, mas o que que foi o diferencial para você? é, eu acho que a simplicidade e o dinamismo que você tem. De pegar o chaos, né? A bagunça que tá, e simplificar. E você tem uma dinâmica rápida, que exige ação, exige movimento. E eu sou mais o devagar. Mesmo que eu coloque em ação, existe um processo mais, eu me sinto mais lento em tomando. Mesmo que você tenha me dado feedback que eu implemento rápido. Eu faço todas as atividades, eu faço tudo que tem que fazer, mas parece que não é tão rápido e dinâmico. E nesses 6 meses, eu acredito que gerou uma velocidade. Então, eu acredito que o que mudou para mim é ver as coisas mais simples e colocar ação. Legal.
E o que que você teve, conta aí, não sei se você tem de cabeça, né, os números, que não é uma coisa que você domina, mas pode falar na sua linguagem, o que que você sentiu de resultado, assim, depois dessa mudança? Chegou sem clareza, teve consciência, viu que era simples de aplicar, então talvez você botava um monstro de sete cabeças, por isso que você não agia, a gente simplificou muita coisa, você falou, é só fazer só isso eu já faço. É, E a gente trabalhou nessa simplicidade, no que você já faz, não algo de outro mundo que você não faria, algo que você mais acredita. Acho que a gente trabalhou muito aqui dentro dos seus valores. O que que era importante uhum. para a Aline? Qual é a verdade da Aline? A gente botou a sua verdade para fora. Acho que foi bem isso, resumidamente. Mas fazendo esse movimento, o que que mudou de resultado? Tanto na clínica, né, que você acabou ali é, lidando melhor com as pessoas, você teve mais, aumentou o seu ticket médio, aumentou o seu preço, vendeu mais protocolos ali, mas também a parte como mentora, como conselheira ali, mais holística, seguindo a tua intuição. O que que você colheu de fruto, de resultado, assim, que você pode compartilhar aqui com a gente hoje? Eu acho que autoconfiança, eu acho que validando a minha capacidade, que eu tinha, acho que, muito medo em relação à precificação, então me deu essa segurança, tanto que falar hoje fica mais fácil. Eu ainda tenho insegurança acima de um certo valor, mas dentro de um valor eu já estou confortável. É, então, eu acho que para mim, do como eu comecei, cheio de medos em relação a preço, a insegurança sobre o que eu posso entregar. Eu sei o que eu sei, mas eu tinha inseguranças. O que passar, como passar para as meninas. Então, nesses 6 meses, o que mudou foi a minha confiança, a minha certeza, a minha missão da empresa. Eu acredito que ficou mais claro, principalmente agora com as conversas com elas, eu mostro mais isso, a gente traz eu trago mais segurança na hora de conversar sobre venda, sobre falar sobre pacote. É, eu tento também passar essa quebra de tabu de que de vendedor é ruim, de vender é ruim. Então, eu tô falando com mais segurança e sentindo isso, só não falando da boca para fora. Então, elas estão vivenciando eu fazendo as minhas indicações, sugestões para os clientes e fazendo as vendas com mais normal, mais cotidiano, não é uma coisa ruim. Então, alterou sim o volume de business delas. Inclusive, eu estava falando com meu marido ontem que a gente fez o payroll, e foi um dos mais altos nesse mês, comparado dos outros. E um, eu sempre fui 80% do income do business. E esse foi o primeiro mês que uma já me passou de valor, e a outra tá igual. E era isso que a gente queria. É, elas trabalhando, fazendo dinheiro, estão felizes. Inclusive, a gente até deu, né, meio que exigiu que uma tirasse de off, porque ela falou assim: eu não quero alterar meu income, mas ela tá super cansada. Então, eu falei assim: a gente precisa ter esse balanço também, né? Essa life balance. Então, aí ela ficou contente também, porque a gente mostrou pelos números que não vai alterar tanto, né? Os dias que ela trabalha, não vai alterar tanto o income, mas ela vai ter mais qualidade de cliente, como qualidade de vida e saúde, né? Que a gente precisa. Se a gente está vendendo wellness, você precisa viver o wellness também, né? É o que eu falei com elas ontem. Aí, então, nesse sentido de vendas, nesse sentido de produção, elas estão catching up. É, então, eu acredito que eu estava mais stuck, parece que andando e não saindo do lugar. Agora que é como se elas tivessem soltadas, eu tivesse soltado as rédeas e elas estão vivendo a prosperidade delas. E era isso que eu queria, né? Que se elas fazem e produzem, eu posso focar mais, porque elas estão mantendo o business, né? Agora não sou eu mais a pessoa principal. Então, para mim foi da onde eu comecei,
até agora. Eu já tô no. Acho que eu tô menos de 50%. Então, de 80% que eu era só eu fazendo, tô chegando nos 47, onde o Paul tava falando. Já falou assim: "Ó, hoje o seu tá menos que 50, que era o que a gente queria, né? Para não depender só de mim. E era isso que eu não via uma luz. Agora eu tô vendo. E eu sei que eu tenho muito mais treinamentos com elas, eu tenho muito ainda mais que investir. ah, Elas têm a intenção, a capacidade, eu tenho que me dedicar a isso. E aí entra a parte da gestão, que a gente já tinha falado sobre isso como próximo step. É, E os resultados também como mentora, que a gente montou mentoria, montou workshop. Quantos workshops você fez? E você cobrou pelos workshops, né? Não sei se você tem os números ali de quantas pessoas já participaram, mas o número de workshop a gente tem. Quantos tem, você fez? E você fez duplo, né? Que você fez workshop em inglês e em português. E você fiz. fez quantos? Três fechamentos de mentoria ou dois? Eu não lembro agora. Ah, eu fiz eu fiz dois fechamentos de mentoria. Um, ela tá para fechar agora, que ela entrou em contato comigo e aí ligou doente essa semana. Eu fiz três, no final foi três workshops. De americano foram 5 pessoas, de brasileiro foram 10, pagando. Bom. É, Lembra quanto cobrou no, no 50 workshop? em os dois primeiros foi online, eu paguei, cobrei 30 e os pessoal eu paguei, cobrei 50. Legal. De 30 a US$ 50, que antes você não fazia, né? Não tinha esse produto, agora e as pessoas estão gostando, então você pode repetir ele. E a mentoria você Uhum, acabou vendendo só de 90 dias, né? Você fez pacotes ali menores, não foi, foi? foi. Que Eu aí fiz foi US$ 3.000. foi. Não, eu fiz dois de 3 meses, dois de 3 meses. Uma eu Deu acredito que vai renovar, mas não sei. A outra que tá querendo fazer de 6 meses é que não voltou ainda, que tava com alergia. Não. Mas aí, É, esse 2 de 3 meses, você cobrou US$ 3.000, não foi? não, eu dei desconto, lembra que foi o Ah, aí primeiro? fechou por quanto? Fechei por 1.500, metade. Ah, legal. Top. Os Mas eu já dois. sei que foi, mas eu sei que vai ter que mudar, né? Não, mas tá bom. E aí você fez US$ 3.000, validou a oferta, agora é subindo conforme como você tá reduzindo. E olha que legal, o que você fez? Primeiro movimento, a gente trabalhou na sua precificação da clínica, da estética. Dentro da clínica, que você já era muito conhecido, especialista, a gente aumentou seu preço e não reduziu a agenda. As pessoas pagaram mais caro para estar com você. Uhum, Só que aí depois a gente começou a treinar, você começou a treinar o time, e trabalhar no time, você entendeu os números para reduzir essa carga para você. E mesmo cobrando do time, você aumentou a precificação, fez o reajuste da clínica, reajustou o teu de novo, e mesmo assim não reduziu a demanda da clínica, só que ele está começando a reduzir a sua. uhum, E aí, o que que a gente vai conseguir? Ter tempo e energia, foi o que você falou no início, para começar a encher a sua agenda. Só que você já validou tanto o workshop, você já validou a mentoria. Então, uhum, mesmo que você vendeu um pouco mais barato, né? A gente está falando aí de US$ 3.000, mais uns US$ 500 ali do workshop. Então, US$ 3.500 só com a mentoria, fora que a gente não está pegando os números do que você aumentou de lucratividade com a clínica. Então, olha o uhum, quanto ganho teve também financeiro, né? Não só uhum. toda a parte sua, acho que, mas entender que dentro dos 6 meses foi um processo que eu não só te entreguei conteúdo, né? Ah, toma aqui, vai lá e se vira. Não, te foi encaixando conforme você foi avançando. É. Então, também acho que por isso que você conseguiu executar e ganhar velocidade, porque não foi uma coisa jogada. Ah, toma aqui o conteúdo, se vira agora. Não, ó, vamos aqui, aí não deu certo, repete. O formulário não funcionou, repete. Então, a gente foi ajustando passo a passo. O individual não estava indo, a gente migrou para fazer o workshop, acelerou o processo com o workshop. Eu acho que isso aí pegou mais tração e começou a ser mais Foi. leve para você, que é o que você falou aqui. Não adianta a gente falar de bem-estar, de wellness, se a gente não vive o wellness. Então, você também
começou a crescer no trabalho, mas mantendo o seu bem-estar, se cuidando também, então isso foi importante. E eu queria deixar aqui um finalzinho, para a gente começar aqui a mentoria depois, mas aproveitar que você está contando aqui a tua história, e por que que eu gosto de fazer assim no, esse painel, né? Sem combinar, sem pegar nada dos números, porque fica natural. E eu queria, Uhum. queria que você deixasse aqui uma mensagem final para quem está te ouvindo, para quem está ouvindo a tua história, a história da Aline, que está lá nos Estados Unidos. Mora já há quantos anos nos Estados Unidos? Ah, 28 anos. Que está há 28 anos nos Estados Unidos e mesmo assim a gente conseguiu trabalhar com uma cultura diferente, com um povo diferente, né? A gente conseguiu trabalhar as estratégias personalizadas aí para você. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem da Aline, do seu coração aí, de uma empresária que cresceu no outro país, que se desenvolveu, que tem uma história incrível de superação numa outra cultura. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para quem está te ouvindo, do seu coração para as pessoas que estão te ouvindo aqui, para as pessoas que estão buscando crescer, que estão buscando se desenvolver, que estão buscando é, ajuda. E o que que a Aline pode deixar de mensagem para essas pessoas que estão ouvindo a tua história e que estão se inspirando aqui em você? É, foi várias mudanças, né? Foi uma mudança de virando a chave em vários setores, tirando a pressão de muitos momentos. Eu acredito que foi válido os 6 meses de trabalho que a gente trabalhou junto. É, o que eu acho mais interessante é que você mostrando sempre os meus ganhos, às vezes a gente se perde e não presta atenção nos ganhos. Eu acredito que muitas das vezes que a gente veio conversando e você veio mostrando, eu acho que isso reforçou a minha autoestima em relação à capacidade de, né, de você conseguir fazer, de ir. Eu acho que foi o mais importante dos nossos encontros, essa reforço das minhas conquistas. Eu sou muito, tipo assim, eu me exijo demais, então tem hora que eu não vejo os meus ganhos. Então eu acredito que nessa jornada, ver e reconhecer os ganhos ajudou muito na minha autoestima de fazer as mudanças com confiança. É, e eu acho que qualquer pessoa que esteja em cima do muro para tomar a decisão de fazer uma mentoria dessa, eu aconselho faça, porque vai tirar a gente da zona de conforto, vai fazer a gente criar um movimento, porque sozinho tem hora que não vai, a gente fica cega nas rotinas do dia a dia. A pessoa de fora tem uma clareza diferente, tem uma orientação diferente, tem uma visão diferente, e que mesmo que você não siga todos os steps que a pessoa esteja falando, no caso seu, né, da sua mentoria, que você faça metade, que você faça 2 steps, já vai ter resultado. E outro conselho é confie no processo. Ah, Catherine, thank you. Confie no processo. Porque se você não confiar no seu mentor, quem está te guiando, vai ser só um. Então, se você escolher o mentor, escolher a pessoa que vai te guiar, confie. Se fala para fazer algo, faça. Eu confiei em todos os conselhos, tudo que você me falou, porque eu tenho na cabeça assim, se não der certo, é algo que eu já aprendi que não dá, então agora eu vou fazer algo diferente. Então, para mim, antes de julgar algo, eu vou testar, vou fazer, testei tudo. E algo funcionou, algo não funcionou, mas tem algo que ficou entre, que funcionou, e assim vai. Então, eu acredito que confiar no seu mentor é o principal. É, e fazer tudo que é falado. Hoje, quando eu faço as minhas mentorias e eu vejo nas minhas mentoradas que as que fazem
todos os home assignments, né? Toda a tarefa de casa, e as que não fazem, você vê o resultado diferente. E mesmo que não tenha feito todo, mas tem todo um movimento de decisão, né? De fazer um movimento de alguma ação, um passo. Então, a minha reflexão para quem está querendo fazer, faça e confie no processo. Legal. Só me dá um minutinho. Não, pode. Can you, can you check out? Yes, thank you. E Yeah. como especialista em wellness e em bem-estar, deixa um conselho final, uma mensagem final do coração da Aline para as pessoas que estão te ouvindo aqui. Não se subestime, a gente tem muito, muito potencial, a gente tem muita sabedoria interior. Oh, hold on. Ah, espera aí. You don't have your login there? Ouvindo. É, o que eu diria é, confie no seu potencial, confie no seu valor interior, confie no que você sabe, na pessoa que você é, na alma que você é, que traz ah, tanto das suas características, traz tanto do seu amor, reflete no seu trabalho, reflete no que você ensina, reflete na sua vida. Aqui elas falam que o meu business é meu bebê, né? E, e é assim que eu vejo mesmo. E como a gente trata o nosso bebê, né? Então a gente tem que amar, a gente tem que se dedicar. Mas para mim fazer isso com o meu bebê, eu tenho que fazer isso primeiro comigo. Então eu tenho que me amar, eu tenho que me aceitar, eu tenho que me aprovar, eu tenho que entender como que eu funciono, entender as minhas capacidades, entender as minhas fraquezas, as minhas forças e não julgá-las, mas trazê-las, unificá-las. É isso que foi a minha jornada, foi identificar as minhas fraquezas e não criticar como eu fazia no passado, mas integrá-las com meu lado da força. Então, para quem está aí querendo entrar nessa jornada de empreendedora, primeiro passo é empreender com quem você é, assume quem você é, todo o seu ser, dentro, fora, aceitação de quem você é, entender quem você é, porque vai ficar mais fácil o processo. Porque se a gente entra se julgando, vai se tornar um pouquinho mais difícil. E quando a gente se ama, é mais fácil amar o próximo. E o seu business é o seu bebê, então é o primeiro que você vai amar. Porque se você entra forçando, o business se torna uma coisa pesada, se torna uma rotina chata, estressante, e tudo aquilo que você tinha como sonho, que ia ser maravilhoso, que ia te trazer prosperidade, abundância, se torna uma prisão. Mas se você entra já com amor, segurança em você, os passos ficam mais fáceis. E o seu bebê vai receber isso, que é o seu business. E os seus funcionários vão entender e receber isso. Então é isso. Ó, gratidão aí por compartilhar e pela confiança. Tamo junto. Gratidão.